Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. Nós estamos, para o Júnior que está uns dias fora, nós estamos tratando de comportamento errático, medo, desequilíbrio, quando nós temos medo de tomar alguma decisão ou quando a gente faz uma decisão muito fora daquilo que a gente é, daquilo que a gente pensa, que às vezes ocorre isso. Por que que ocorre isso? Porque a gente tem um ataque da nossa sombra. Às vezes, nós temos muita dificuldade de lidar com a nossa sombra. Nós temos essa dificuldade de lidar com a nossa sombra. E às vezes a gente quer ocultar isso demais. Eu estou falando bastante do efeito sombra ultimamente. Por quê? Porque nós estávamos falando de um relacionamento. Quando a gente começa lá o nosso relacionamento, nós estamos na faixa da paixão, em primeiro lugar, que é um estado de demência parcial, porque a gente sente o cheiro da pessoa, sente o gosto da pessoa, só quer ficar com a pessoa, só fala da pessoa, enche a paciência do outro por causa da pessoa, e a pessoa só tem virtudes, só tem coisa boa, você sente-se no paraíso. Mas eu costumo brincar que todo paraíso tem uma serpente. Então, passado esse primeiro momento da empolgação que a gente tem ali voltada para aquela voltada para a pessoa, voltado para aquilo que a gente está vivendo, a gente começa a achar que tem algumas coisas erradas. Por exemplo, quando a gente está ali nessa fase de namoro, de sair, de conquistar, tudo que a pessoa fala, tudo, absolutamente tudo que a pessoa fala, nós achamos lindo, maravilhoso, como que a pessoa é inteligente, como que a pessoa, nossa, nos completa. E depois, com o tempo, a gente começa a perceber algumas repetições, porque nós somos formados de repetições. Não tem jeito, gente. Nós somos formados por repetições. Que tipo de repetições? A pessoa conta sempre a mesma história, sempre a mesma piada, conta o mesmo assunto, e você começa a contar quantas vezes a pessoa está contando o assunto. Você começa a cutucar a pessoa quando está com outras pessoas e essa pessoa está contando o mesmo assunto, está contando novamente a mesma história e começa então a ter as divergências. Todo relacionamento terá as divergências. Como é que a gente vai lidar com essa divergência? É que modifica a nossa linha de ação. Tem pessoas que, ao lidar com a divergência, a pessoa extrapola o limite da irritabilidade. Então, ela fala com a outra gritando, ela não tem impaciência, ela é agressiva, ela fala palavras que não agrada. E você vai guardando estas coisas, você começa a guardar essas coisas. Então, falou um dia, falou 2 dias, fala 3 dias, fala 4 dias, e a pessoa começa a sentir assim: poxa vida, eu faço tudo para agradar esta pessoa, para fazer essa pessoa feliz, primeiro erro, fazer esta pessoa feliz, e a pessoa só responde com patada, só responde com agressividade, só responde com desequilíbrio, e nós não percebemos que vamos mergulhando numa tristeza, numa depressão e vamos arrastando, ficamos naquele comodismo, ficamos naquele eu não quero modificar, eu não quero falar, porque se eu falar
eu posso ofender a pessoa, eu não quero ofender a pessoa, eu quero a pessoa feliz. E como é que eu faço para a pessoa ficar feliz? Se eu falar isso, a pessoa vai ficar triste, eu vou aborrecer a pessoa e ela vai sobrecarregando os seus cérebros de pensamentos e de preocupações, fazendo com que cada vez mais ela sinta-se num encurralamento. Então, ela se sente encurralada, ela vai deixando de ter uma naturalidade e ela começa a agir. Inclusive, todas as pessoas utilizam essa frase que eu vou falar agora. Ela começa a dançar conforme a música. Então, ela começa a agir conforme o toque de caixa da outra pessoa e ela vai deixando a sua personalidade e diluindo naquele oceano de frustrações. Então ela fala, não, deve ser assim em todos os lugares. E aí ela começa a usar umas palavras, umas frases padrões que as pessoas utilizam. A primeira delas é esta, né? Dança conforme a música. Aí a segunda é tudo igual, só muda de endereço. O homem é tudo igual, só muda de endereço. Mulher é tudo igual, só muda de endereço. Nós não somos todos iguais, nós temos muitas semelhanças, porque nós moramos num mesmo lugar. Então, nós moramos na Terra e moramos num país. No nosso caso, nós moramos no Brasil. O Brasil tem um padrão social de agir, assim como a Inglaterra tem outro, a França outro, a Itália outro, e por conseguinte, assim por conseguinte. Então, ela começa a dizer isso. Ah, não, é que é tudo a mesma coisa. Nós somos todos iguais, só muda o endereço, o homem é assim mesmo, só muda. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, só muda o número do RG. Só muda o número do RG. Isto não é verdade. Nós não somos todos iguais. Nós tomamos atitudes e fazemos coisas. Fica tranquila, Marta. Fazemos coisas muito semelhante uma das outras. Então, eu tenho uma atitude e essa minha atitude é muito semelhante com a de outra pessoa. Por causa desta semelhança de atitude, a gente diz assim: ah, a Soninha e a Lia é a mesma coisa. Não é. Tem semelhança de atitudes, não que seja a mesma coisa. Ninguém é igual ao outro. Nós somos pessoas sui generis, ou seja, únicas. Lógico que pelo padrão social, padrão cultural, melhor dizendo, de um país, nós temos muitas semelhanças. A primeira semelhança que nós temos é o idioma. Nós falamos português. Outras pessoas, além do português, falam outros idiomas. Já começou a ficar diferente. Outras pessoas tem o sotaque do estado em que ele nasceu. As pessoas que nasceram lá nos três estados do sul, eles têm uma rivalidade entre eles, né? Então, o gaúcho acha que só ele é sulista, a Santa Catarina é a mesma coisa e o paranaense é a mesma coisa. Por isso que a gente separa gaúcho, barriga verde, pé vermelho. É bem desse jeito mesmo. E somos bairrista, então nós falamos com sotaque diferente. O gaúcho utiliza-se muito da segunda pessoa, os cariocas também. Os cariocas falam cantado como
os gaúchos. Então, nós temos semelhança de sotaque, temos bairrismo. O paranaense tem umas colocações muito diferentes, muito originais. Os gaúchos, idem, o baiano, idem. Então, nós temos essas diferenças culturais. Mas, de um primeiro momento, todo mundo fala português. Tem uma diferencinha aqui e acolá de cada um. Outras pessoas falam mais que um idioma, difere da outra. Nas emoções também. Então, cada pessoa vai sentir uma coisa diferente da outra, apesar de ser a mesma coisa. Então, vamos lá para o arroz, por exemplo. Cada pessoa vai ter um prazer comendo o arroz. Ai, o arroz branco é mais gostoso do que o arroz integral. O arroz esqueci o nome do arroz. Esqueci o nome do arroz. Um arroz que parece uma bolotinha. É mais gostosa do que o outro, o arroz vermelho, o arroz negro. E aí tem pessoas que não gostam de nenhum tipo de arroz. Isso vale para a carne, para os ovos, para as frutas e tudo mais. Então, cada um tem um jeito de sentir as emoções de outra relacionado com pessoas, como que você se relaciona com a pessoa, da mesma maneira. Então, tem uma pessoa que, diante de um fato extraordinário da vida dela, ela se desespera. Então, ela se desespera e ela tem uma reação muito diferente daquela outra pessoa que é calma. É a mesma situação, mas uma está calma, a outra está tranquila e a outra está desesperada. Isso faz lembrar muito a infância da gente, que tem, na minha infância lá no sul, aí tinha um tipo de nuvens nos céus que os nonos já gritavam: corre colher tudo que está no varal, tudo que está esparramado pelo quintal, tudo que os bichinhos, vai prender os bichinhos, porque terá chuvas de vento. Então, e cada um tinha uma ação e uma reação. Então, cada um tem isso diferente do outro. Isto vai acontecer no luto, isso porque tudo e qualquer ruptura na nossa vida é um luto, querendo ou não querendo. Então, eu trabalho num emprego, eu gosto daquela empresa, eu estou feliz naquela empresa, isso me faz lembrar o Carlos. Eu estou feliz naquela empresa, eu quero ficar ali muito tempo naquela empresa, e de repente, por um motivo ou por outro, eu sou demitido. A minha reação vai ser de acordo com a minha emoção. Então, vai ter uma ação, uma reação desesperadora. Por quê? Porque ela está no luto. E as fases do luto é muito claro. Primeiro a gente nega, depois a gente fica com raiva, depois a gente quer barganhar, depois a gente cai em depressão, e aí depois a gente aceita. Outras vezes a gente fica oscilando entre a negação, a raiva e a barganha por muito tempo. Tem pessoas que ficam até ano inteiro, 365 dias na negação. Isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu, mas aconteceu. Então, às vezes, nós precisamos entender que a emoção de cada um vai ser diferente do outro. Às vezes, três ou quatro pessoas do mesmo setor, todas foram demitidas, e tenho duas pessoas que é muito tranquilo, tal. Nossa, amanhã eu vou procurar outra coisa, vai dar tudo certo. Fechou essa porta, vai abrir um portão, vai abrir uma janela, vai abrir uma estrada. E a outra pessoa fica desesperada. O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu estou com 200 mil contas para pagar e agora eu não vou ter dinheiro. Então, o que é isso? Ação e reação diante daquilo que nós estamos acontecendo. Viu como nós somos diferentes? Então, nós não somos iguais, nós somos diferentes.
qualquer ruptura, perder o emprego, separação, morte do corpo físico, frustrações de projetos. Você tinha um projeto, você tinha um desejo, você ia fazer uma viagem e coisa parecida, são rupturas. E aí você vai oscilar nessa faixa, nessas fases, e vai depender de cada um. Aí tem pessoas que passa assim, fala assim, você parece até que ele nem viveu aquelas fases assim, porque ele sai de um ponto para outra fase numa rapidez incrível. Por quê? Porque ele não se apega muito àquelas coisas e já está tudo resolvidinho, tudo bonitinho na cabeça dele. Então ele não vai ter dificuldade com essas coisas. Mas por que então que a pessoa tem essas atitudes tão diferentes e tão erráticas? Olha, tirando as coisas patológicas, tirando a pessoa que tem um transtorno, tirando uma pessoa que tem uma síndrome, é a forma como ela vai sentir, a forma como ela transforma esse sentimento. Eu já dei vários exemplos. Um dos sentimentos que mais mexe conosco é o medo. Não existe uma pessoa que não tenha medo. Ah, eu não tenho medo. Você fez aquele exame para ver se você. Vou brincar aqui, não é isso, tá? O Rafael tá ali, ele vai revirar lá na cadeira. Tá, aquela pecinha do cérebro que está fora do lugar. Nosso cérebro não é pecinha, não é um quebra-cabeça, é um sistema de rede neural, trabalha com neurônios e tal, mas a pessoa tem um toque, tem um jeito diferente de ser ali biologicamente falando, fisiologicamente falando. Então, aquela pessoa tem, por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mesmo que ele não queira, ele vai fazer isso. Nós temos algumas manias, algumas formas de ser que parece o toque. E às vezes os nossos amigos ou o nosso companheiro até brincam, olha o toque, cuidado com o toque, né? Mas é só é o sistema de funcionamento dele sem entrar ali na coisa fisiológica e biológica. Se for fazer exame, a pessoa não tem nada, entenderam? Então, o Toninho balançando a cabeça porque ele vive dizendo que eu tenho toque, porque eu não gosto do ímpar na comida, gente. Eu acho que é muito mais fácil se você tiver dois bifes, cada um fica com um, ou quatro, cada um fica com dois, no caso de duas pessoas, do que você ter três. Porque você tem que se decidir se um come dois ou se você divide. Aqui em casa a gente divide, mas tem pessoas que não gostam dessa história de dividir. Então eu sempre brinco. Então as coisas para mim são 2, 4, 6, 8, 10, porque eu acho mais fácil de resolver as questões. Eu sempre digo, se você pode facilitar, por que complicar? Mas algumas pessoas gostam de complicar bastante, porque vai ficar bastante elegante na cabeça dele. Nem sempre é tão elegante assim, mas na cabeça dele, ele vai achar que é bem elegante, ele vai agir assim. Então a gente brinca, olha, cuidado com o toque e tal. Aqui em casa tem um outro probleminha também. A gente vai para a garagem, ó, o Toninho já está rindo, a gente desce para a garagem. Então, para mim, é meio esquisito você estar andando e de repente você fazer isso e continuar andando. Então, eu acho que deve ir reto até o lugar correto de virar e depois. Não, ele gosta de. Tem duas vagas livres, já vamos mudar de área, já vamos cruzar por aqui. Ou, como eu vi ontem, nós estávamos vindo de um local e a pessoa estava cruzando de uma pista pela outra, de moto, totalmente fora do lugar, pelo canteiro e um pouco escuro. Nós percebemos o motoqueiro quase em cima dele. Ainda bem que ele nos viu e manteve-se no canteiro. É estranho, é esquisito para a Soninha fazer isto.
Então, na rua, você atravessa num lugar que tem faixa, e etc, e etc. Mas é só para facilitar. E eu sempre brinco: se você for atropelado e você estiver no lugar certo, é mais fácil de você provar que estava certo do que se você estiver no lugar errado. Muito difícil de provar que você estava certo porque você já estava errado para fazer isso. Então, isto não é de forma alguma toque. São escolhas. O transtorno obsessivo compulsivo é muito diferente disso. A mesma coisa, aquela pessoa que tem um aceleramento do pensamento, ele enche a cabeça dele de pensamentos, ele pensa uma coisa, pensa outra, e pensa outra, e pensa outra, e mais alguma, e depois ele não sabe mais o que é que ele estava falando mesmo, daí ele vira para outra pessoa assim: o que eu estava falando mesmo? E a pessoa fala assim: não tenho a mínima ideia, você já mudou tanto de assunto que eu não sei o que você realmente queria dizer. Ou aquela pessoa que você faz uma pergunta para ela, em vez dela responder a pergunta, ela devolve outra pergunta ou ela vai contar a história. Vou brincar aqui, então você pede um cacho de uva, ela vai te contar a história de como é que faz uma paeira, qual a diferença da uva rubi, da uva verde, qual é a diferença da uva de mesa com a uva do vinho, e a outra pessoa fica eternamente esperando. Isso me faz lembrar uma pessoa que a gente conhece ali, a Firmina, né? A gente vinha e a gente fazia uma pergunta para ela. Ela era a nossa motorista. E quando era a vez dela ser um motorista, a gente vinha meio com o coração na mão. Por quê? Porque ela dirigia fazendo um zigue-zague com o carro, assim, acho que continua dirigindo do mesmo jeito, faz tempo que eu não a vejo. Então ela fazia uma dança com o carro, assim, sabe? O carro rebolava e a gente ficava assim: meu Deus, será que a gente chega vivo em casa? Né? Mas era mais ou menos isso. E se você fazia uma pergunta para ela, ela ia contar como é que Deus fez o Jardim de Éden para responder a pergunta. Era sempre assim: a gente saía do centro da cidade com uma única pergunta, a gente chegava no local de descer e ela não tinha respondido ainda, porque ela estava contando uma longa história. É o jeito que a pessoa funciona. A Marta outro dia me disse assim: nossa, Sônia, e as pessoas, elas falam umas coisas que não tem nada a ver com o que a gente perguntou, as pessoas fazem uns desvios que Deus me livre. É a forma como a pessoa lida com as emoções. Então, dando continuidade da semana passada, nós não podemos controlar as nossas emoções, nós não podemos decidir assim: olha, vou brincar, vou fazer teatro, agora eu estou calma, agora eu estou com raiva, agora eu estou triste, agora eu estou feliz. Nós não podemos, nós não conseguimos fazer esse tipo de coisa. As emoções, elas virão com um impacto grande na nossa vida, que é a rodinha. Então, a rodinha é o que nós somos. Depois eu preciso me lembrar de fazer um recuo dessa câmera, que ela está muito, muito próxima, daí não dá para ver direito. Então, a rodinha é o que nós somos. Aqui, a bolinha aqui. Aqui, o nosso inconsciente. Então, aqui a gente vai ter a sensação das nossas emoções. Ele está aqui dentro. Ela vai trabalhar em luz. Quando que é luz? Ai, quando você está lindo, maravilhoso. Você está em luz. Sabe assim, aquele dia espetacular que você acorda de manhã assim e fala: ai, que maravilha, o sol. Hoje eu acordei assim, acordei de manhã, estava um sol, um céu maravilhoso. Fiz uma foto, mandei de bom dia. Por quê? Porque ele estava especialmente especial hoje, ele estava particularmente especial hoje aos meus
olhos, porque a outra pessoa podia olhar para aquilo e falar, nossa, uma coisa parecida. Mas é aquele dia que você acorda dessa maneira. Outros dias você acorda que nem você se aguenta. Eu costumo brincar que tem dia que a gente acorda advogado, porque é só processo. Tem dia que a gente acorda policial, é só BO. Tem dia que a gente acorda pedreiro, é só massa. Então, cada dia a gente acorda de um jeito das nossas personalidades. Então a gente faz isso. Isso é o quê? Sombra ou luz? A nossa pulsão. Ou eu estou em luz, eu estou radiante, eu estou projetando para fora de mim, tá, Haruko? Eu estou projetando aqui luz. Então a pessoa olha assim e fala: Nossa, Haruko, o que que aconteceu com você hoje? Você está linda, maravilhosa, espetacular, amanheceu no salão de beleza, e aí ela vai dizer: Nossa, eu acordei muito bem hoje, tá irradiando, ela está projetando uma luz. Por conseguinte, luz é associado à bondade. Naquele dia você está feliz, boa, serena, tranquila. E aí as pessoas dizem assim: nossa, que pessoa virtuosa, que pessoa bondosa, que pessoa maravilhosa, esplêndida, fantástica. E aí você não cabe, você não encontra o adjetivo correto para falar com aquela pessoa porque ela está radiando ali, projetando, a gente fala de projetando todo esse espaço de luz. Outros dias ela acorda, nem ela está aguentando, ela acorda lá só nos BOs, acorda lá só na massa, tá coisa parecida. Ela está projetando de novo, mas ela está projetando sombra. Daí a gente diz assim: nossa, a criatura hoje dormiu com um dinossauro. Tá, resolveu ser manada de elefante, só te dá patada. Então, que a pessoa hoje acordou com o pé esquerdo. Gente, essa frase é muito engraçada, mas é impossível você acordar sem o pé esquerdo, a menos que você amputou. Porque você vai acordar com o pé esquerdo todos os dias. Então, ai, a pessoa acordou com o pé esquerdo. Ela está projetando sombra. E ela fica insuportável. Qual é o grande dilema que as pessoas não fazem nem amarrado? Tenha na sua casa um cantinho de pensar. Soninha, eu moro sozinho. Eu não preciso ter um cantinho de pensar, né, Júnior? Precisa ter um cantinho de pensar, mesmo que more sozinho. Por quê? Se nem você está se aguentando, se você acordou tacando, dando patada em todo mundo, elefantinho à vista, senta lá no seu cantinho de pensar, respira, faz uma meditação, respira profundamente até aquilo calmar, até aquilo passar, porque é a resposta que nós damos para as nossas emoções que vão nos definir. Então, vá para o teu cantinho de pensar. Aqui o Toninho chega, abre a porta. Eu falo, oi, meu lindo. Ele fala assim, ele não fala oi. Ele diz assim, eu estou ursão hoje. Isso significa que o ursão, se você chegar lá, vai dar uma patada de urso, né? Então você não chega, você já faz meia volta e vai ficar longe do urso. Por quê? Porque senão você vai ouvir. Então, às vezes, a pessoa avisa, a pessoa lhe diz que não está bem, você sentiu, você percebeu ali a projeção da sombra, porque é que você provoca. Por que é que você vai arrumar encrenca? Não faça isto. A pessoa está em sombra, a pessoa está em Thanos, a pessoa está. Se tivesse uma metralhadora na mão essa hora,
não sobra nada. Então, ela não faz isso porque o dever não permite esse tipo, o código de ética dela, de moral, não permite ela metralhar a pessoa, ela metralha na boca. Ela metralha na boca. Então, ela fala tudo o que está dentro das emoções, dentro do inconsciente dela, agora é consciente, que está vazando ali na rede de recalque, que vai se arrepender. Ela vai dizer: Meu Deus, por que eu falei isso? Mas ela já fez. Palavra falada não tem jeito. Ou o outro perdoa, ou o outro vai carregar o saco de as batatas podres que soltou o tempo inteiro. Poxa, a pessoa te avisou, então tem que ter um cantinho de pensar. Tem que ter um cantinho de pensar. Quando eu digo para o Toninho, nem eu estou me aguentando hoje, ele fica em silêncio, ele vai lá para a cozinha e tal. Outro dia eu disse isso e essa criatura falou assim: Ah, eu fiz uma comidinha que você gosta. E aí você sabe, né? Aquela pessoa assim tá com aquele bicão, tá bravo, né? O que que você fez? Ai, eu fiz tal coisa, ai, que bom! Acabou a raiva, né? Já tá super bem, né? Né? Então a gente tem também esse tipo de característica. O Antônio diz assim que ele não leu as letras miúdas. Ninguém lê as letras miúdas do contrato. Ninguém lê, porque todo mundo tem sombra. Então a gente pode projetar luz e essa pessoa é leve, e você pode projetar sombra. Eu conheço uma pessoa que, quando ela está muito triste, e, por exemplo, quando tem um funeral, que é alguma pessoa que ela conhece, que ela ama, e que ela precisa ir nesse funeral, geralmente ela manda uma mensagem para mim. Soninha, vai ter um funeral, é um parente meu e tal. Você pode ir comigo? Eu me disponho e vou com a pessoa. Por quê? Porque daí eu fico segurando ela, segurando no braço dela e falando para ela: se controle, se controle, se controle. Por quê? Porque é quando ela está tremendamente triste, quando ela está arrasada, em vez dela chorar igual a gente, ela ri. E ela ri muito, ela dá gargalhada e as pessoas acham que ela é doida. É a forma como ela lida com esta emoção. Não tem nada de doidice. Não tem nada de doidice. Então, geralmente, essas coisas complicadas, eu vou junto. Por quê? Porque ela já pagou muitos micos mesmo. Por outro lado, eu conheço uma pessoa que ela é uma carpideira. Não sei como que falaria aqui no estado de São Paulo. É carpideira também? Tá. É uma carpideira. Então, ela, quando tem um velório, e esse velório tem uma certa significância, ela é, não sei se está certa essa palavra também, ela é convidada, tá certo? Né? Ela é convidada, ela é paga, aliás, ela é paga e muito bem paga para ir nesse velório chorar. E ela chora, e ela se descabela de chorar, e chora, e chora, e chora, e chora. E aí as pessoas que estão fazendo ali aquele velório, então entende que aquela pessoa era muito querida, entendeu? Não sabe que essa é a profissão dela, né? Paga para isso. Por quê? Porque ela chora com muita facilidade. Mas eu não fico muito atrás, não, gente. Eu choro vendo Gasparzinho, então não tem jeito. Se eu ver filme de amor, eu choro. Se eu ver filme de tristeza, eu choro. Se eu ver desenho Gasparzinho, eu choro. Não tem jeito. Você entendeu? Se contarem uma história para mim, assim, que essa história tem uma emoção, eu choro. Então tem esse tipo de coisa. Então é o que? São a forma que você entende. Se uma pessoa faz uma coisa maravilhosa, que eu falo, nossa, essa pessoa se venceu. Puxa vida, mas eu fico tão emocionada, que não tem jeito. Eu vou chorar, porque eu fico tão feliz daquela pessoa
ter vencido aquilo, que eu me emociono ao choro. Não é um choro ruim, é um choro bom, é um choro de alegria pela pessoa. Então, cada pessoa de um jeito. Toninho me chama de Maria Chorona, mas vai fazer o que? É isso mesmo, né? E a gente, então, a gente tem esse sistema de projetar, a gente projeta para fora de nós as nossas ações, as nossas emoções e as nossas reações diante dos fatos. Mas nós também introjetamos. O que é introjetar? Eu vou pegar uma situação e eu não vou pôr para fora, eu vou colocar dentro de mim, vai ficar circulando dentro de mim essas emoções. Ninguém percebe. Você está se matando, está se acabando com uma dor, com uma tristeza, mas ninguém percebe porque você está introjetando em você. Qual é o grande problema disso? Geralmente, a pessoa acaba doente. Então, ela acaba tendo distúrbios de algumas coisas no organismo dela, porque os nossos órgãos, o nosso corpo, ele vai falar, ele vai dizer das nossas emoções. Então, se nós irradiamos, se nós projetamos luz, felicidade, o nosso corpo está sempre saudável. Se nós introjetamos essa dor dentro de nós, o nosso corpo pode ficar doente muitas vezes. Aí a pessoa diz assim: ai, Soninha, mas eu saio de uma coisa e entro na outra. Pode ser esse tipo de situação. Isso me faz lembrar a Zaira. A Zaira falou assim: Soninha, se eu não começasse a ocupar a minha mente em outra coisa, eu iria acabar doente. Por quê? Porque fica se martirizando. Então, eu sempre falo: ocupe a sua mente com coisas boas, ocupe a sua mente com uma boa leitura, ocupe a sua mente com se pode maratonar, não tenho nada para fazer, vou maratonar a Netflix. Procure um filme interessante que te passe alguma coisa. Eu gosto muito de filmes românticos, de filmes de Natal, que a mocinha, eu assisti um recentemente muito interessante, que a mocinha, o noivo largou ela, ou ela largou do noivo, não sei, e ela vai do outro lado, na ilha, no Natal, ela vai trabalhar no hotel, aí chega lá, descobre, não, ele largou ela. E aí chega lá, ela descobre que o evento do casamento que ela vai trabalhar era do bendito noivo que ela largou. E aí, nossa, que delícia. Gente, eu assisto essas coisas sem o Toninho, sabe? Ele tem que estar trabalhando, tem que estar com os amigos, porque ele não gosta desse tipo de filme. Então, você pode ocupar com uma leitura, pode ocupar com um filme, pode ocupar com uma confraternização de amigos, você pode desenvolver um trabalho, você pode fazer um estudo, você pode. Eu costumo sempre brincar, gente, no MEC. Tem um monte de curso gratuito do governo, até com certificado, você não paga nada. Faça alguma coisa da sua vida, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa da sua vida. Não fique só naquela solidão e no tédio. O nosso cérebro não foi criado para o tédio. Não foi criado para a solidão. Por isso que nós somos animais sociais. Nós precisamos, no bom sentido aí esse animal, nós precisamos do contato um do outro, nós precisamos dessa confraternização, nós precisamos dessa troca de informações, até para o quê? Para melhorar em nós as nossas emoções. Porque quando você tem um amigo verdadeiro, sincero, correto com você, ele vai falar para você: olha, você está tendo essa atitude, ela não é muito legal. Tem amigo que não fala, mas o amigo honesto, correto, ele vai te pegar no pé, ele vai te falar umas coisas que você não gosta, não é mesmo, Antônio? Vai falar algumas coisas, vai dizer assim: Divine, você precisa estudar. Professor da Grace. A Grace chamou o Antônio de professor. Por quê? Porque ele vai pegar no pé, ele vai falar que você está errado, vai falar que você está fazendo uma bobagem. Esse é um bom amigo.
Viu, Grace? Esse é um bom amigo, porque quer a sua melhoria, quer que você cresça, quer que você evolua, quer que você vá longe na vida, torce por você estar do seu lado. Tem amigos da onça. O que é o amigo da onça? É aquele amigo que está vendo que você está fazendo errado e não fala nada. Até diz que você está certo, porque ele vai se divertir para você quebrar a cara. Então, esse não é um bom amigo. Apesar que os estoicos ensinam a seguinte coisa: se você quiser viver feliz, estoicos são os filósofos do passado, eles ensinam a seguinte coisa: se você quiser viver feliz e ter uma boa vida, e eles não estavam se referindo propriamente a dinheiro, porque era até uma época muito diferente da nossa. Você tem que ter um bom amigo, um amigo honesto, sincero, que pega no seu pé. Você tem que ter um amigo da onça, porque mantém você em alerta o tempo todo. E você tem que ter um bom inimigo no seu encalço. Por quê? Porque ele faz você remar para frente. Então, essas três coisas não pode faltar na nossa vida, porque se falta, nós podemos negligenciar no nosso crescimento ou começar a ter o quê? Emoções erráticas, que foi o início que eu falei aqui da live, que as nossas emoções erráticas nem sempre a gente consegue se autocorrigir sozinho. Nós precisamos de outra pessoa. O inimigo você não quer, Haruko, mas o inimigo é no sentido de que a pessoa vai te criticar, a pessoa vai dizer que você está errado. Você está linda, maravilhosa, ela diz para você que você não está. Mas ela vai fazer com que você pense, para que você relacione a sua vida, que você tenha atitudes boas, porque você sabe que ela está de olho em você. Então, eles tinham um sistema muito, eu acho muito legal. Uma outra coisa muito legal dos estoicos é não saia, não se empanturre de comer à mesa, saia com um pouquinho de fome. Quando você já se alimentou 80%, você está sentindo aquela fominha de fundo, pare, chega, muda, vai fazer outra coisa. Então, é, tenha atividades físicas. Não vamos esquecer que foram os gregos que inventaram todos, uma grande maioria de esportes, né? Então, tenha atividades físicas, tenha um bom sono, se alimente bem, durma bem, tenha atividade física, tenha amigos, tenha amigos. É muito importante nós termos amigos, porque às vezes quem está na nossa casa, quem está conosco na nossa casa, as emoções deles estão saturadas e vocês estão naquela atira-pedra, cada um numa trincheira, um atirando pedra no outro. A gente não pode viver disso, a gente não pode viver na trincheira criticando o outro. Nós temos que conhecer a outra pessoa. Fase de namoro é muito comum a gente entrar na paixão e, em vez de conhecer a pessoa, ficamos lá no estado de demência e usa o namoro para satisfazer o prazer sexual. Mas a vida não é só isso, a gente tem que ter esse encontro de se conhecer, falar das suas sombras, falar da sua luz, falar das suas ações, das suas emoções, o que que você gosta, o que que você não gosta, potencial da alma, gostar, sentir e agir, como é que eu gosto, como que eu sinto, como que eu ajo. Nós precisamos, aí sim a gente conhece a pessoa. Aí sim, quando tiver uma ruptura de qualquer coisa, que é o luto, a gente consegue atravessar essas fases do luto com equilíbrio. Porque se você fica ali na negação, se você fica ali na raiva, na barganha, como é que você fica? Você fica oscilando, né? Você fica oscilando como? Nego.
vitimizo, porque eu estou com raiva, daí eu negocio, porque você vai fazer a barganha, e você fica nesse sobe e desce. Então, o luto ocorre na nossa vida para várias coisas, várias coisas. Então, nós vamos aprendendo a viver de uma maneira mais plena, de uma maneira mais tranquila, tendo a leveza de uma pena e o peso do universo, né? Para ter essa leveza de uma pena é se autoconhecer. E ao se autoconhecer, a outra pessoa vai ver as suas projeções de conhecimento e também vai te conhecer e também vai se abrir com você. Troca, carisma. Você dá e você recebe. Você dá e você recebe. Microfones abertos. Quem quer fazer pergunta, fique à vontade. Quer falar alguma coisa, Antônio? Fique à vontade. Olha que silêncio, ninguém faz pergunta. Vamos lá, gente. Esse é aquele Pergunta. momento delicado, né? Ninguém fala nada. Você fica assim, Antônio. Ou eu É. expliquei muito bem, ou eu choquei demais, né? Eu torcendo para que alguém diga alguma coisa. Eu que vou dizer, Sônia, Olha lá, minha querida. a questão do que você falou, tá, que é realmente a minha língua, dançar conforme a música, conforme a situação, você vai meio que entrando e vai achando que está tudo certo. Isso, Sônia, é exatamente a minha língua que você falou, certo? Que eu já vivi muito isso, a vida inteira. E eu Tem pessoas acho que tem que não, muita gente também. tem pessoas que não se conhecem. A pessoa pergunta para ela assim: o que que você gosta? Ela não sabe o que responder. Não Como que sabe. você quer ser amado? Ela não tem ideia de como ela quer ser amado, porque ela não teve tempo de construir a sua imagem, de formar uma opinião sincera e verdadeira de si próprio. Verdade, Então, Sônia. ela não sabe quem ela é, então ela é Não um senhor sabe. desconhecido para si mesmo. Então, quando alguém faz essa pergunta do potencial da alma, ela não sabe. Quando eu falava para você, Lia, ergue a cabeça, olha para as pessoas, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa vitoriosa. Não, Sônia, não é. Fulano que é. Não, não é. Nós temos as nossas ações. Lógico que o outro é inteligente também. E algumas pessoas são muito mais inteligentes do que nós. Mas nós também temos essa inteligência. Outra coisa muito errado, acho que é a Gleice que fala, é que eu sou muito burra. É que eu sou muito ignorante. É porque eu ainda não sei isso. É porque eu ainda não estudei isso. Para com isso, gente. Só fica ignorante, só fica burro quem não quer se autoconhecer. Do contrário, todo mundo se reconhece. Verdade. A língua, a linguagem, Antônio, falei no início, a frase muito usada. Eu danço conforme a música. Não, é muito bom a gente escolher a música que a gente quer dançar, hein? Pelo amor de Deus, né? Quer fazer Verdade. algum comentário, Antônio? Apenas uma observação. Dançar conforme a música é uma abordagem, um tema deveras interessante e que a Sônia com certeza aprofundou bastante. É uma característica que nós vamos adquirindo e ter a nossa personalidade ao longo do tempo. Se olharmos bem, a nossa personalidade é feita de músicas diferentes. Nós vamos dançando uma música aqui, outra ali, outra acolá, e nós somos um retalho daquilo que desejam de nós, né? De acordo com quem eu estou me relacionando, eu moldo uma parte de mim, moldo outra parte de mim, e viro aí um Frankenstein personalístico. Consequentemente, quando nós estamos nessa idade mais madura, aqui, cabelos brancos, né, Júnior? Né, Carlos? Já mais maduros em si, é que nós descobrimos
às vezes com uma certa tristeza, uma certa decepção conosco mesmo, que nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos, nós somos um monte de coisas. Um monte de E retalho. nós somos uns retalhos, todos nós aqui somos retalhos, né? E aí nós olhamos para frente e pensamos, Acho que travou a música dele. Olhamos para frente e verificamos. Olha, nós, digo eu. Exato, Haruko. Aproveitando para responder enquanto ele não volta, a Haruko, que você escreveu lá no comentário. Opa, voltou, Antônio? caiu aqui a internet, não sei por que motivo. Acho que não gostaram da minha fala. Alguém derrubou. Você disse assim: a gente vai olhar e ver. Travou Quando na nós música. olhamos, nós não sabemos quem somos. E nos olhamos e olhamos o tempo que nos resta de pressuposto de existência no corpo físico, nós nos damos conta que não temos muito tempo para nos consertarmos, para nos criarmos uma outra estrutura. Não é? Nós ficamos nessa decepção. Ah, se eu tivesse mais tempo, se eu soubesse disso há 20 anos atrás, nós temos esses pensamentos muito doloridos, né? Mas o que nós devemos pensar é assim, a minha personalidade, que está totalmente remendada, eu posso tirar um remendozinho de cada vez. Não tem como eu tirar tudo de uma vez só. Então, aquele que mais me incomoda, ou aquele que é mais leve, é o que eu vou retirar. Se eu tentar tirar tudo de uma vez, eu vou me descarnar inteiro e vou morrer porque eu estou descarnado e cheio de dores, né? Então, consequentemente, o que a senhora está colocando é abrir o véu dos nossos olhos e pararmos e pensarmos o que é ou qual música que eu danço de acordo com o que eles querem e qual música eu gostaria de dançar. Por exemplo, eu não gosto de dançar balé, mas uma, um chachado, né? Uma Maneirão. musicazinha, um forró, já fica diferente, né? Mais alegre, mais gostoso. Mas é isso. Não vamos é o meu ponto de vista, claro. Não vamos nos mergulhar num poço profundo de lamentação, que é o que ela está dizendo. E vamos sim olhar para aquilo que nós podemos ter de alegria, conquistada por nós mesmos. E aí nós começamos a sair dessa loucura que é esse mundo que a gente vive, cheio de retalhos um do outro, né? É mais ou É, menos isso, pelo que eu otimista. pude pegar e Isso falar. mesmo. É isso. A Haruko colocou ali que nós temos o péssimo hábito, já te dou a palavra, Zaire, o péssimo hábito de falar mal de nós mesmos. É um péssimo hábito mesmo. Nós temos que largar a mão de fazer isso conosco. Pode falar, Zaire. Deixa eu só interromper a Sônia um pouquinho, Zaira. A Sônia, às vezes eu vou fazer alguma preleção, alguma palestra, e a Sônia vem e pergunta para mim assim: como foi a sua preleção, a sua palestra? Eu faço assim para ela: Quem fez? maravilhosa, eu Quem que fez? fiz. Maravilhosa. Foi ele que fez? Melhor isso, né? Pode falar, Zaire. Eu acho que a Maria, né? Hã? Mas já está escrito Maria lá, por isso que eu falei Maria. O nome E aí dela é Maria. Lia é um apelido que é ela uma tem. apelido. É. Mas eu acho que a Lia está descobrindo agora que tem novas músicas por aí. Então, assim, ó, começa dançando contigo, liga o rádio, tá? E Tem um segue, segue. Tu nem sabe como é bom dançar contigo mesmo, contigo mesmo. E aí depois vai indo, deixa as coisas acomodarem devagarinho, né? Se tu dançava de um jeito com os filhos, continua dançando, não precisa quebrar a música também, rachar, dançou tanto tempo. Mas primeiro começa a dançar contigo. E aí as outras músicas estão começando.
Bom conselho, Zaira, bom conselho. Exatamente isso, aprender a dançar a música própria, né? A ter esse olhar próprio. Pode falar, Júnior. Soninha, vou falar bem rapidamente. A Lia está dançando foxtrot. Ela nunca imaginava que ia dançar foxtrot e está dançando foxtrot. E falando do cantinho, né, do cantinho de pensar, hoje eu tenho um cantinho de normalmente 300, às vezes até 400 quilômetros, que é o carro. Eu saio de casa, né, acordo numa boa, né, moro sozinho, não tenho, né? Mas aí quando você sai para a rua, você consegue entender que, né, tem que ter o cantinho de pensar mesmo. E aí quando estou lá viajando, fazendo os intervalos das entregas, eu realmente tenho esse momento de pensar. Então, graças a Deus, eu tenho pensado bastante em muita coisa. E isso é verdade, tem que ter o cantinho. Agora, a rasgação de seda, para terminar, hoje é pro Toninho. Porque eu vi uma preleção sábado que foi falado de algumas coisas, só esqueceu de falar das coisas boas, né? Que foi quando apareceu o Toninho na sua vida. Capite, capite, né? Mas Muita. cabia naquele momento, né? Era Não, diferente. eu sei. Até eu comentei com a minha mãe na hora que a gente foi embora, ela falou assim, mas você não ia falar um negócio desse? Eu falei, não, lá não, mas depois eu vou falar. Então, ao meu xará, estou rasgando a seda hoje. Hoje é cedo. Ainda mais, né, que ele não leu as letras miúdas, né, Júnior? É isso aí. Então, Antônio, aos nossos xará, né? Hoje tem Antônio Carlos dobrado, né? Antônio Carlos e Antônio José. Maravilha isso. Gente, é muito importante nós termos consciência de que nós somos luz e nós não podemos ter medo. Vou continuar falando desse medo que a gente tem de enfrentar a vida. Muito importante a gente ter consciência disso. Não batalhar contra nós mesmos, não sermos os nossos inimigos. Então a gente não precisa da nossa inimizade. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de pensamentos pessimistas o tempo inteiro, só pensar negativo da gente, só se autoflagelar. Isso não é bom. Isso não é bom. Entenderam? Isso não é bom. Semana que vem a gente continua ainda esse assunto aí de pensamentos erráticos, né? Muita paz para vocês, muita luz, boa semana e até a semana que vem. Beijo para vocês, queridos. Receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine. Ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!